Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Vitória e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Também vamos falar sobre a formação 4-2-4 com 4 atacantes que o Flamengo vem jogando nos últimos 2 jogos. Vamos falar também sobre a fase dos pontas, nossas escalações, obviamente, e nossos palpites para este jogo entre Vitória e Flamengo. Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para o jogo contra o Vitória? Bom, acho que é um jogo diferente dos últimos que o Flamengo teve em relação à final de campeonato estadual, a estreia no Campeonato Brasileiro. Eu vejo esse jogo como o mesmo que eu via no jogo contra o Tátira, onde o Flamengo tem a obrigação de vencer, onde o Flamengo é com toda certeza uma equipe bem superior ao Vitória. Claro que o jogo é 11 contra 11, mas o Flamengo precisa ir para Salvador com um objetivo, que é os 3 pontos. O objetivo tem que ser esse. Para uma equipe que quer ser campeã, tem que vencer um adversário como esse, que não vive boa fase no momento. É sempre bom lembrar que o Vitória também está jogando competições sul-americana, no caso a Copa Sul-Americana, e apenas empatou jogando em casa e com um homem a mais em uma boa parte da segunda etapa. Então, assim, o Vitória não vive bom momento e o Flamengo precisa jogar, sim, verdade, bem, mas acima de tudo o Flamengo precisa conquistar os 3 pontos, porque é importantíssimo depois de só empatar a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, a minha expectativa para o jogo. Eu não tenho, admito que eu não sei muito o que esperar desta partida, porque vai ter jogadores que estão voltando de lesões e vai ter jogadores que tiveram uma viagem super longa, tanto para ir para Venezuela quanto para voltar. Então eu admito que eu não sei se o Flamengo vai conseguir fazer um bom jogo. Admito que não. Esse jogo me lembra até um pouco, pode não ser nada a ver, mas acaba me lembrando um pouco o jogo que o Flamengo fez lá em 2019 contra o Bahia, se eu não me engano, que veio após o Flamengo se classificar na Libertadores contra o Emelec. E aí o Flamengo joga em seguida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo joga mal e perde por 3-0. Eu não sei porquê, mas esse confronto me lembra demais aquele jogo. Então, assim, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer nesse jogo. Com o jogador, se começar o jogo com muitos jogadores que estão voltando de lesão, não sei se esse é o ideal, mas também não acho que é o ideal começar com um monte de jogadores que começou o jogo na Venezuela, porque esses jogadores, por questões óbvias, estão cansados de um jogo que aconteceu o quê? Na quinta-feira, e tem a questão da viagem, que duas viagens longas, tanto para ir para Venezuela quanto para voltar pro Brasil. Então, assim, eu realmente não tenho ideia do que esperar desse jogo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, ainda mais por essas questões. E espero que sim, que o Flamengo vença, mas eu realmente não ficaria surpresa se o Flamengo não conseguisse a vitória neste jogo. Agora, sobre a formação 4-2-4 com 4 atacantes. Sua opinião? Bom, sobre a minha opinião sobre essa formação é simples. Acho que as pessoas ficam muito ligadas à informação e o problema não é exatamente esse. Formação é uma coisa, o ponto é as peças que são utilizadas nesta formação. Assim como a torcida do Flamengo pegou meio que rancinho do jogo posicional, que isso não significa que isso não pode funcionar. Claro que pode funcionar, mas sempre tem a ver com as peças em que você vai utilizar. No 4-2-4, por exemplo, o Flamengo joga nesse esquema que a gente bota na cabeça, porque o Flamengo tá literalmente jogando com 4 atacantes. Se o Flamengo tivesse tendo nesses 4 um jogador que pensasse o jogo, ainda seria 4-2-4. Só que o Flamengo teria um jogador que pensasse o jogo. Por exemplo, no jogo contra o Deportivo Tátira, o Flamengo não conseguia jogar por dentro porque não tinha um jogador para pensar, um jogador para olhar o adversário, ver o posicionamento e escolher o melhor passe. Não, o Flamengo tinha jogadores que só sabiam correr e jogadores que, para piorar, vivem uma fase ruim. Então, assim, esse que é o grande problema. O problema não é a escala, não é a formação. O problema é as escolhas dos jogadores que são escolhidos pelo Felipe Luiz. Por isso que no primeiro tempo contra o Internacional não funcionou.
No segundo tempo, melhora por quê? Melhora porque ele já faz uma mudança e, por exemplo, no início do segundo tempo coloca o Plata. Ah, mas o Plata tem a característica dos outros. Sim, mas o Plata é um jogador mais inteligente para se posicionar, por exemplo, atrás do centroavante. Algo que Michael, algo que Everton, Cebolinha não conseguem fazer. O Luiz Araújo estava conseguindo fazer. Hoje, por conta da fase ruim dele, ele não está conseguindo jogar em lugar nenhum, nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Então, de novo, o problema não é a formação, e sim as peças escolhidas. Vamos lá. Na maioria das vezes, eu não vejo formação como um problema. Nem o 4-2-4, nem jogar com 3 zagueiros, que para muita gente ainda no futebol é uma formação defensiva. Então, eu não vejo que o maior problema seja a formação, mas sim os jogadores escolhidos para jogar. Por exemplo, o Flamengo era tão necessário que o Flamengo jogasse no 4-2-4, por exemplo, com Michael, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, além do Bruno Henrique de centroavante. Eu não vejo necessidade disso. Eu acho que o Felipe Luiz poderia muito bem ter colocado o De La Cruz para jogar de camisa 10 no jogo, por exemplo, contra o Tátira, ou até mesmo contra o Internacional, e colocado mais um volante para jogar do lado do Eric Pulgar. Da mesma forma que poderia ter colocado o Matheus Gonçalves jogando ali pelo lado direito, que embora eu considere o Matheus Gonçalves de atacante, outras pessoas consideram ele meio campista, para mim ele é um atacante que tem mais características de meia armador. Então, foi escolha do Felipe Luiz colocar 4 atacantes com características parecidas, com 4 atacantes que tem a questão do jogo deles é muito mais velocidade, drible, e não jogadores que vão criar chances sendo meias armadores. Então isso foi escolha do Felipe Luiz. Mas eu não concordo que o Flamengo joga no 4-2-4. Não, o Flamengo não joga no 4-2-4. Se o Flamengo tiver só o Gerson jogando e tiver Luiz Araújo ou Michael Everton Cebolinha, o Flamengo não está jogando 4-2-4 porque o Gerson não é atacante. Se o Flamengo estiver jogando com, sei lá, Everton Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e o Arrascaeta, não é 4-2-4 porque tem um camisa 10. Da mesma forma que se o Flamengo jogasse com o De La Cruz de 10 e jogasse com mais um volante, o Flamengo não estaria jogando 4-2-4 pois ali não teria 4 atacantes. Ali teria mais um meio campista. Então, assim, o 4-2-4 o Flamengo jogou no 4-2-4 nos últimos 2 jogos por escolha do Felipe Luiz. Então, assim, é claro que ele não tem tantas opções. A gente sabe muito bem. O Flamengo tem muitos jogadores para jogar pelos lados de campo e bem menos jogadores para jogar pelo centro do campo. Mas foi escolha do Felipe Luiz o Flamengo jogar com Michael, com Everton Cebolinha, Luiz Araújo, além do Bruno Henrique de centroavante. É isso. Agora sobre a fase dos pontas. No caso, atacantes que jogam pelos lados de campo. Bom, sobre a fase dos pontas, eu posso falar com toda certeza que o único ponta que está jogando bem atualmente, vou deixar claro, o Bruno Henrique não está entrando nesta lista de pontas, porque o Bruno Henrique nesta temporada não é um ponta. O Bruno Henrique nesta temporada é centroavante. Então, vamos descartar o Bruno Henrique. Sobrando os outros 4, o único ponta que está jogando bem é o Plata. E até nisso o Flamengo deu azar. É o jogador que é o convocado, é o jogador que é titular da seleção do Equador, é o jogador que não pôde viajar, por exemplo, para a Venezuela para jogar com o Flamengo. Então, assim, até nisso o Flamengo deu azar pro jogo contra o Tátira. Por isso que eu digo que na partida contra o Tátira, a única coisa positiva são os 3 pontos. Do resto, não tem nada de positivo. Então, assim, o único ponto que atualmente joga bem é o Plata. Mas é literalmente o que mais está jogando tanto para o Flamengo quanto para a seleção, porque os outros não são convocados. Então, assim, Michael e Cebolinha, Everton Cebolinha, estão em péssima fase. Eles não estão conseguindo se encontrar em campo. Ou muitas das vezes eles estão apagados, que na maioria das vezes é o caso do Everton Cebolinha, ou então erra demais, como é o caso do Michael. Esses dois, para mim, são os 2 piores pontos atualmente. Luiz Araújo, hoje tá ficando um pouco mais claro que ele tá vindo do banco de reserva, é um jogador que produz muito mais para a equipe do que começando. Infelizmente, começando ele não tá conseguindo corresponder, o que é uma pena, porque ele começou muitos jogos e bem na temporada passada, e nesta temporada ele não está conseguindo corresponder nas partidas que ele inicia. E olha que a gente tem que dizer que ele já iniciou bastante jogos, principalmente nos clássicos do Campeonato Carioca. Então, assim,
Infelizmente o Luiz Araújo não tá conseguindo corresponder quando ele inicia. Quando ele vem do banco, ele tá melhor. E aí sobra quem? Sobra o Plata. Só que é o que eu falei, o Plata é o jogador que mais joga pela seleção, porque ele sempre é convocado. O Plata é o jogador que tá mais jogando pelo Flamengo. Hoje é titular do Flamengo. Então, se você for pegar a fase dos 4 pontas, infelizmente só um tá jogando bem. E aí, pra piorar, os outros do Flamengo tinham se lesionado, que são os meias. Então, assim, é necessário demais que o Flamengo, que esses pontas voltem a jogar bola, porque senão o Flamengo realmente vai ficar numa situação muito complicada em caso de mais lesões. Vamos lá. Em 2025, o Everton Cebolinha e o Michael estão em fase ruim. 2025 inteiro. O Luiz Araújo, nos jogos mais relevantes contra times, por exemplo, da Série A, que são os clássicos do futebol carioca, e, por exemplo, teve a Supercopa e também o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo da Libertadores, tem uns momentos, uma partida ou outra, duas, que o Luiz Araújo foi bem, começando de titular. Porque assim, que eu me lembre, na maioria das partidas em que o Luiz Araújo começou de titular nesses jogos, o Luiz Araújo jogou mal. E aí pode ser jogando pela ponta esquerda. No começo eu achei que era porque estava jogando pela ponta esquerda. Sim, no começo eu achei que era isso. Mas aí depois jogou contra o Internacional de ponta direita, jogou mal. Jogou de segundo atacante, meio atacante contra o Deportivo Táchira e jogou muito mal, que pra mim foi o pior jogador em campo do time do Flamengo. Mas se você olhar na temporada, ele tem bons números. Um bom número de gols e um bom número de assistência. Só que a maioria das vezes é simplesmente vindo do banco de reservas. Entendeu? E assim, se você olhar o Luiz Araújo de 2024, o Luiz Araújo estava jogando muito bem sendo titular. E em 2025, não. Em 2025, ele está vindo bem do banco de reserva. Sendo titular, ele não está jogando bem na maioria dos jogos contra times da Série A do futebol brasileiro. Ou, no caso, também o da Libertadores, confronto contra o Deportivo Táchira na Libertadores. E o Gonzalo Plata? Bom, o Gonzalo Plata, a Mariana já falou tudo que tinha que falar e hoje ele, não preciso repetir o que ela já falou. O Gonzalo Plata hoje é, por muito, o melhor ponta do elenco do Flamengo. E isso não muda que todos os 4 pontas do Flamengo precisam marcar mais gols. Acho que isso é óbvio, que fica claro que eu já falei e volto a repetir. Os pontas do Flamengo precisam marcar mais gols. Vamos lá agora então a nossas escalações para o jogo contra o Vitória. O jogo do Flamengo contra o Vitória fora de casa. Bom, minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, como dupla de zaga Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Como dupla de volantes eu escolheria Eric Pulgar e Gerson. Na direita eu colocaria o Plata como ponta direita, como camisa 10 o Arrascaeta, como ponta esquerda Bruno Henrique e como centroavante Juninho. Essa seria a minha escalação e vou explicar um pouco aqui porque eu escolhi. Primeiro que os jogadores que estão voltando de lesão ia tudo pro time titular. Infelizmente alguns jogadores vão precisar descansar, não tem muito o que fazer. A viagem foi muito longa, muito complicada, o Flamengo teve pouco tempo para descanso. Então quem está descansado e não conseguiu jogar as últimas semanas, vai para os jogos. Espero que estejam bem, consigam corresponder, mas não tem muito o que fazer. Principalmente no caso do Gesso e do Arrascaeta, principalmente eles dois. Como dupla de zaga, se o Flamengo tivesse o Danilo à disposição, eu descansaria o Léo Ortiz. Infelizmente, o Flamengo não tem o Danilo à disposição, então vai ter que os dois Léos vão ter que ir para a partida. O Alexandre começou no banco de reserva contra o Táchira, eu acho que o objetivo era óbvio, para ele poder jogar contra o Vitória, então é isso. No dupla de volante, escolho o Gerson, porque para mim o De La Cruz não vai começar, né? O De La Cruz começou contra o Inter, começou contra o Táchira, então acredito que ele não vai jogar não vai começar a partida contra o Vitória. Então eu prefiro colocar o Gerson ali para que o Flamengo tenha uma saída de bola com mais qualidade, que o Flamengo tente partir para cima do time do Vitória. Na ponta direita eu escolho com certeza o Plata e na ponta esquerda eu escolho o Bruno Henrique, porque são os dois. Por mais que o Bruno não esteja jogando de ponta na atual temporada, eu prefiro ter o Bruno ali do que ter o Michael, do que ter o Everton Cebolinha, do que ter o Luiz Araújo atualmente. Então, Bruno ali e o
o Plata pela direita, o Arrascaeta como 10 e no ataque o Juninho, porque eu volto a repetir, o Flamengo precisa marcar gols. Gols, gols. Para isso, você precisa ter atacante para marcar gols. Os pontas do Flamengo não estão marcando a quantidade de gols que a equipe necessita. Então, eu prefiro colocar o Bruno um pouco mais atrás pelo lado esquerdo e o Juninho à frente para poder marcar gol. Acho que o gol do Flamengo da vitória contra o Tátira é um exemplo do que esses dois podem muito bem jogar junto, tanto que, sempre vou lembrar, que o Juninho poderia ter marcado o gol de cabeça contra o Internacional num cruzamento do Bruno Henrique pela esquerda. Vamos lá, a minha escalação, a escalação que eu escolheria para o jogo entre Vitória e Flamengo. Vamos lá, a escalação do Flamengo que eu escolheria. No gol, Rossi. Na lateral direita, Varela. A dupla de zaga, João Victor e Léo Pereira. E na lateral esquerda, Alexandro. Dupla de volantes, Pulgar, Gerson. Mais à frente, Gonzalo Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique e de centroavante, Juninho. Agora vou explicar porque dessas opções, dessas escolhas. Bom, vamos lá. O Flamengo hoje não tem o Danilo à disposição, então não dá para correr o risco de ou Léo Pereira ou Léo Ortiz sofrerem lesões musculares. Porque se um deles sofrer lesões musculares, a gente não vai ficar sem eles por um jogo. Nós vamos ficar sem eles por algumas semanas, provavelmente. O Flamengo saiu no Flamengo, o Fabrício Bruno, saiu no começo da temporada, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. E foi escolha do Flamengo não contratar, além do Danilo, não contratar mais um zagueiro. Então, isso abriu a possibilidade de um jovem da base do Flamengo jogar e ser o quarto zagueiro. E como eu falei, o Léo Ortiz, assim como o Léo Pereira, já vem jogando alguns jogos em sequência. E o Léo Ortiz, por exemplo, jogou o segundo tempo do jogo do Brasil contra a Argentina. Então, na minha visão, o Léo Ortiz precisa de um descanso. E por isso eu escolheria o Léo Pereira para começar, porque eu acho que o Léo Pereira, por exemplo, na época da data FIFA, não estava na seleção, então descansou. O Léo Ortiz não jogou o segundo jogo. Jogou 45 minutos do segundo jogo da seleção brasileira. E aí você daria a oportunidade para o João Victor, um jovem da base do Flamengo, e que hoje seria a quarta opção da zaga do Flamengo. É isso. Não quer dizer que no decorrer da partida o Léo Ortiz não pudesse entrar no jogo. Pode entrar, mas não começaria o jogo com João Victor e Léo Pereira. Por que a escolha pelo Varela? Porque no time que eu formei, o Gerson tá jogando de volante. E o Gonzalo Plata é ponta. Ele vai buscar a linha de fundo. E o Varela já é um jogador que vai ter mais características de jogar pelo meio, mais receber a bola ali e trabalhar mais pelo meio ali do centro do campo do que aberto pela linha lateral. Se fosse o Gerson jogando de meia direita, aí eu escolheria o Wesley de titular. Mas como nessa formação aqui eu coloquei o Gerson de volante, eu escolho o Varela, até porque vamos ver como vai voltar o Wesley. E eu acho que pro jogo da Libertadores, um jogo que o Flamengo vai precisar propor o jogo, o Wesley, eu acho que é mais importante naquele jogo do que no jogo contra o Vitória, que o Vitória tá jogando em casa e precisa da vitória e tudo isso. Então, Varela, por isso a minha escolha de começar de titular. De La Cruz jogou no meio de semana, então vai precisar ser poupado, muito provavelmente. Então, Gerson de volante ao lado do Eric Pulgar. Aí o quarteto de ataque que eu escolhi foi Gonzalo Plata de ponta direita, De Arrascaeta de 10, Bruno Henrique de ponta esquerda e Juninho de centroavante. Como eu já falei, Juninho para mim tem que jogar, ainda mais agora, com a fase dos pontas que não são boas. E o Bruno Henrique para mim hoje é o melhor ponta à esquerda atual do elenco do Flamengo. E o Juninho, o Flamengo contratou para jogar, enquanto, por exemplo, para ser o titular, vamos dizer assim, basicamente, quando não tiver o Pedro, então que joga o Juninho. E não precisa o Bruno Henrique tá jogando sempre de centroavante. Joga o Juninho de centroavante
e o Bruno Henrique de ponta esquerda. Mas por que também, aí você fala, pensar, mas por que não Michael, Luiz Araújo e Everton Cebolinha? Vamos lá, é porque depois da partida que eles fizeram contra o Deportivo Táchira, eles têm que estar no banco de reserva, entendeu? A partida deles foram horríveis. E melhorar o futebol deles, e aí entrar no jogo no segundo tempo e mudar a minha opinião e mudar a fase deles e fazer o Flamengo ser melhor com eles em campo. Porque após a atuação que eles tiveram no meio de semana, pra mim nenhum dos três merece começar de titular no jogo contra o Vitória. Então, por mim, os três estarão no banco de reservas no jogo de domingo. E é isso. Agora, vamos aos palpites. Vamos lá? O meu palpite para este jogo, apesar dos apesares, de achar tudo que eu já comentei, o meu palpite é 2-0 Flamengo. Acho até que estou sendo um pouco otimista demais. Eu acho que 1-0 já estaria bem feliz. Mas vou manter o palpite que eu já tinha dito antes. Então, 2-0 Flamengo. Bom, o meu palpite é 2-0 Flamengo, porque o Flamengo precisa fazer um bom jogo, mas acima de tudo precisa vencer. E se possível vencer razoavelmente bem, porque é sim um adversário que vai levar o Flamengo, vai levar perigo pro gol do Flamengo, não tenho a menor dúvida disso. Muito mais, por exemplo, do que o Táchira. Por outro lado, eu espero mais desse time e não podemos ter uma atuação nem perto do que tivemos contra o Táchira na Venezuela. Então, o meu palpite também é 2-0. É isso, gente.